viver. Olá, 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 shalom, shalom. Estamos entrando aí para essa terceira parte do nosso projeto Desperte Sua Coragem, falando sobre Código dos Vencedores. Quero aí convidar você para já estar conosco, convidando aí os seus amigos para participar, desde que vai ser uma arena de discussões, de aprendizado, e eu quero ter aí a sua participação conosco. Vai ser muito importante você estar conosco nesta uma hora que passa tão rápido, e seja aí o nosso convidado a participar conosco. Hoje eu quero falar sobre as maneiras, 4 maneiras de transformarmos os obstáculos em força. Vamos estar falando sobre o poder da responsabilidade. Vamos estar falando sobre a arena dos vencedores. Vamos citar algumas palavras, algumas frases de efeito. Eu quero te convidar para estar conosco, que vai ser um momento de milagre em nome de Jesus. Eu queria começar dizendo para você o seguinte: se você não quer realizar, não sonhe. Porque se você sonha, você pode realizar. Tem muitas coisas na nossa vida que sonhamos tanto em fazer, em realizar, e muitas delas acabamos deixando de lado porque de alguma forma parece que nos falta ânimo. Na verdade não é que falta ânimo, falta muita coisa. E eu quero me aprofundar um pouco mais naquela história de Gideão, que ele tem sido para a arena de vencedor, aquele que nos inspirou a falar sobre conquista em ser vencedor de fato. Também quero chamar a sua atenção hoje para tratar de um assunto que eu considero super importante, que é Pedro. Já falei na nossa primeira palestra, Código do Vencedor, sobre o primeiro encontro de Jesus. Jesus encontra Pedro sempre em dificuldades. Não sei se você observou, na maioria das vezes que Jesus encontrou Pedro, que ficou registrado, deixa eu silenciar aqui meu celular, para não nos atrapalhar na hora que tivermos tratando aí do nosso assunto. Então, todas as vezes que Jesus encontrava com Pedro, estava lá Pedro com dificuldade, estava lá Pedro passando por alguns apertos. E em algumas vezes Pedro agiu da forma certa, porque Jesus sempre trazia Pedro para dentro da arena, onde ele seria tratado, onde as forças dele seriam aprimoradas, onde ele encontraria mais sabedoria, onde ele encontraria mais resultados. E todas as vezes que você vai ler Pedro, e quando você lê lá em Mateus capítulo 16, quando o próprio Jesus chama Pedro e diz: Pedro, o que é que dizem por aí, seu filho do homem? E logo Pedro faz uma avaliação. Ele diz: olha, dizem por aí ser profetas, isso e aquilo outro. E ele faz a pergunta. Jesus traz Pedro para uma arena para saber o quanto Pedro está disposto a lutar, porque a arena sempre vai revelar o nível de força que temos, o nível de estratégia que temos, o nível de valores que levamos conosco. Por isso que hoje eu quero tratar sobre arena de vencedor. E eu quero te convidar para nós lermos a palavra de Deus. Eu já vou aqui delegar que nós começamos hoje com a música Happy Day,
né? Dia feliz. E nós vamos aí entrar para que você possa obter de Deus o melhor daquilo que Deus tem para você. Vamos ler um texto da palavra de Deus para começarmos a tratar dessa questão de arena, que está lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, que vai nos falar a respeito de Pedro, né? Quando Pedro anda sobre as águas, e tem algo aqui que eu quero chamar a sua atenção. Então olha só o que está escrito. Mateus capítulo 14, no versículo de número 24 em diante, diz assim: alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. E olha o que é que Jesus diz a eles no versículo de número 17. Estou lendo na Bíblia NVI. Olha o que é que Jesus disse para eles. Jesus disse bem assim: e disse-lhe Jesus: coragem, sou eu, não tenha medo. Agora eu quero chamar sua atenção para algo importante. Porque quando Jesus olha para Pedro, para o povo, para aqueles homens que estavam ali amedrontados, com medo, tendo a impressão de não reconhecer a Jesus no meio da batalha, da luta que ele estava travando, tem uma coisa interessante aqui. O que é interessante nesse texto? É que Jesus disse para eles coragem. É claro que em outras traduções vai estar tendo bom ânimo, sou eu, mas eu gostei dessa. Tenha coragem. Por quê? Porque eles estavam numa arena onde eles estavam remando sem resultado, eles estavam lutando sem conquista, eles estavam fazendo esforço sem alcançar nada. Eles nem iam para frente nem para trás, porque o vento contrário não deixava eles alcançar o destino que eles sonhavam, não deixava eles chegar onde eles sonhavam. E aquilo ali era uma arena onde eles estavam brigando. Ali havia uma batalha não só espiritual como física, porque eles já estavam exaustos quando Jesus estava chegando até eles. E aí Jesus diz: tenha coragem. Jesus chama eles para assumir algo que eles ainda não estavam acreditando que tinham, um valor que eles ainda não acreditavam que tinham. Então Jesus chama ele e diz bem assim: tenha coragem. E aí, versículo 28, disse Pedro: se é tu, manda e ter contigo sobre as águas. Preste atenção nesse detalhe. Ele não pediu para ir ter com Jesus nadando, ele pediu para ir ter com Jesus andando, da mesma forma que Jesus. Jesus estava dizendo: tenha coragem. E agora, cheio de coragem, ele diz: então deixa eu ir andar no mesmo nível, deixa eu passar pelo mesmo processo, deixa eu enfrentar essa tempestade do jeito que o Senhor enfrenta. Olha só que detalhe importante. Ele disse: deixa eu ir ter com o Senhor, enfrentando a tempestade da mesma forma que o Senhor está enfrentando. E aí Jesus disse: venha para essa arena. Agora você percebe que na arena que ele lutava, aquela arena do medo, eles estavam remando, cansados, sem resultado. Mas agora Jesus disse: vem para a minha arena, vem para o nível das minhas batalhas, vem experimentar como se vence. E quando Jesus chama Pedro para experimentar como se vence, Pedro agora, ele sai e ele anda sobre as águas. Agora deixa eu lhe perguntar, Jesus estava querendo que Pedro andasse sobre as águas, ou Jesus estava querendo que ele vencesse o medo? Você percebe que a vontade de Jesus era que ele tivesse coragem. Não era que ele andasse sobre as águas. Então Jesus diz bem assim: coragem, sou eu. Ou seja, para de ter medo, sou eu. E pela coragem, Jesus estava dizendo: deixa eu tirar do meio dos medrosos um corajoso.
Deixa eu tirar do meio dessas pessoas que vivem com medo, por isso que não alcança resultado, um vencedor, um corajoso. Então Jesus, quando ele tira um corajoso do meio dos medrosos, da arena dos medrosos, ele leva esse corajoso para o reino dele. Jesus leva Pedro para o reino dele, para as possibilidades de vida. Aí você logo já percebe que na caminhada de Pedro, ele já consegue andar sobre as águas. Ele já consegue andar no nível de Deus. Porque na arena de batalha, quando você está no reino de Deus, querido, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas se você continuar na arena do medo, na arena daqueles que vivem ali coagido, remando, tentando chegar e nunca chega a lugar nenhum, aí você não vai ganhar, você vai perder. E é em cima dessa consciência que eu quero me aproximar mais de você para levá-lo para essa arena. A primeira coisa que eu tenho que dizer para você é: acredite em si mesmo. Tenha fé nas suas habilidades. Quando Jesus disse tenha coragem, todo corajoso acredita em si mesmo. Quando você encontra um corajoso por aí, é porque ele acredita nele. Ele não acredita nas coisas, ele acredita nele. Se você não acreditar em você, você não é corajoso, você pode ser qualquer coisa, menos corajoso. Então, quando Pedro disse, deixa eu ir ter contigo, Jesus disse, esse cara acredita nele. Por isso que ele pede para sair da arena dos medrosos e caminhar na arena das possibilidades e entrar na batalha das possibilidades, onde só fica de pé quem continua com coragem. E qual é o segundo tópico para aqueles que querem entrar na arena do sobrenatural? Tenha fé. Tenha fé. Tenha confiança. Tenha propósitos. Tenha humildade. Quando você está disposto a sair desse campo de batalha que nunca te leva a nada, o Senhor te chama para um campo de batalha que vai te dar tudo. É nessa arena que nós vamos entrar hoje. E eu já estou te chamando. Eu estou te falando. Se você tiver alguma pergunta, vai também colocando aí. Já estou vendo que umas pessoas estão conosco. Meu amigo Leandro, Kátia e a Avelan. É isso? Deve ser. Está distante e eu não estou conseguindo ler direito. Então, olha só. Quando você quer vencer, nunca vai existir relógio para você. Quando você vai para a arena da possibilidade, onde Deus te chama para vencer, não tem relógio, não tem hora, não tem tempo. Mas tem uma coisa que talvez muitos ainda não entenderam. Tem o fazer. Tem o começar. Ávila. Amém. Ávila. Deus abençoe. É Ávila, né? Acho que é Ávila. Meu apóstolo. É isso mesmo. Amém. Então, preste atenção. Na arena da possibilidade, não tem relógio. Você percebe que Deus chega para o povo de Israel e promete para ele, mas não disse o tempo. Ele não disse quanto tempo tinha. Ele só queria que as pessoas fizessem. Tanto que Moisés vai até Deus orar, lá em Êxodo capítulo 14, e ele chega para Deus, Senhor, o povo está ali reclamando, tentando me apedrejar, me matar, e agora o que é que eu faço? Deus disse, diga o povo que marche. Ou seja, manda ele esperar. Não era esperar, era fazer. Quando você entra, quando você está disposto a romper, a alcançar, a viver, a ser um vencedor, não olhe para o relógio, olhe para a sua habilidade e comece a usá-la. Porque tem muitas pessoas que ficam nesse cromos, nesse tempo que ele diz, no tempo de Deus, e ele não está fazendo nada. Então, quem está na arena da possibilidade, olha o que acontece. Jesus disse para Pedro disse, o Senhor, me deixa ir ter contigo andando sobre as águas. Jesus disse, vem, mas não disse quando. Mas ele sabia, quando Jesus disse, vem,
Só pode ser agora. Ou seja, quem quer viver na arena das realizações como vencedor, começa a fazer e não espera a hora. Começa a fazer. Nós vemos que muitas pessoas não conseguem entender que na possibilidade do que Deus tem para ela, não está voltado ao cromos, mas ao fazer. Toda vez que nós obedecemos uma palavra, o Senhor nos abençoa. Toda vez que nós falamos alguma coisa, o Senhor nos abençoa. Sempre vai haver obstáculo. E haverá quem duvide de você. Sempre haverá erros. Sempre haverá muitos trabalhos. Sempre vai haver limites. Mas uma coisa é certa. Nunca pode faltar em você coragem. Você percebe que quando o fato de Jesus chamar Pedro para andar sobre as águas, a tempestade não parou. Por que a tempestade não parou? Porque o fato de você estar no nível de batalha, no nível do que você, na arena dos conquistadores, querido, a tempestade não para. Sabe quando é que a tempestade para? Quando você começa a usar fé, quando você rompe ela. É fácil entender isso aqui, é uma máxima que não é minha, uma frase que não é minha, mas todo mundo conhece. Às vezes as pessoas dizem, acima de uma tempestade sempre tem um sol brilhando. Acima de uma tempestade sempre tem um sol brilhando. Se alguém quer ver o sol no meio da tempestade, ele tem que fazer força para passar pela tempestade para ter a vista do sol. Quem não quer viver no nível, na arena, quem está na arena tem que entender que existe obstáculo, que existem dificuldades, existem erros, existe também acerto. Você vê que Pedro errou, afundou, mas Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí a Bíblia diz, por que ele afundou? Porque ele olhou para o lugar onde não deveria olhar. Meu irmão, na arena da conquista, e eu quero te levar um pouco mais para essa arena, na arena da conquista, e eu vou dar aqui as 7 arenas do conquistador. Você precisa entender o seguinte: o crédito pertence ao homem. O crédito pertence ao homem. Mas a arena é que revela o crédito do homem. Ou seja, a honra pertence ao homem, mas a arena revela a honra do homem. Quando você vê Pedro sendo chamado, o que a arena mostrou foi a honra dele, o crédito dele. Ele andou sobre as águas. Mas afundou, mas andou, ele teve crédito. A arena mostrou o crédito dele. Querido, toda vez que você aceita um desafio, o desafio revela as suas habilidades. Toda crise revela a sua habilidade. Toda arena vai exigir dos seus participantes, vai exigir dele suor, sangue. Ele vai estar coberto de poeira muitas vezes, ele vai estar machucado muitas vezes, mas ele está participando, ele está avançando. Eu costumo dizer que é melhor, derrotado não é aquele que perde, mas aquele que tem a possibilidade de se levantar e não faz nada para se levantar. Na arena, todos que querem triunfar têm que entender que eles são dignos. Qual é o grande problema das pessoas? Elas acham que elas não são dignas de ter o que Deus prometeu para elas. A grande maioria. Elas acham que elas não têm as qualidades para viver. Agora eu lhe pergunto, qual era a qualidade que Jesus estava pedindo para os discípulos lá em Mateus 14, versículo de número 27? Tenha coragem. Qual era a principal qualidade? Coragem. A segunda só foi revelada quando Pedro afundou. Ou seja, tem muita coisa na sua vida que você tem que usar a primeira qualidade que você tem. Quando nós começamos ontem aquela palestra falando
Gideão, nós falamos que o anjo disse para Gideão: vai na força que você tem. Vai na força que você tem. Não era uma força especial. Ou seja, eu quero que o anjo estava dizendo para Gideão: vai na coragem. A principal qualidade para alguém entrar no campo de batalha, nas arenas dos vencedores, é ter coragem. É ter coragem. É ir com o que tem e não esperar muito. Ei, eu ouvi alguém falando e depois fui pesquisar a vida do cara e descobri que o camarada é milionário. Aos 32 anos, tem jatinho, anda de carro de 1 milhão e vive uma vida excepcional. E ele dando uma entrevista, alguém perguntou: como é que eu faço quando eu percebo que é hora de lançar o meu produto? Ele disse: o produto tem que ser lançado de imediato. Você só vai aprimorando ele com o passar do tempo. Porque quem espera lançar um produto pronto, quando ele lançar, esse produto já vai estar ultrapassado. Então, se nós temos que começar agora. Se temos que fazer alguma coisa, tem que ser agora. Se temos que dar um passo, tem que ser agora. Porque a arena mostra quem é corajoso. Então, olha só. Primeira arena que eu quero te convidar. A arena dos valores. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram conquistar os valores certos. Eu até escrevi aqui: todas as pessoas organizadas, elas têm valores. Elas podem não saber articular, mas elas têm valores. Todas as pessoas que são determinadas, elas têm valores. Por isso que elas são determinadas. Elas podem até não saber como fazer, mas elas são determinadas. Todas as pessoas que acreditam, elas têm valores. Por isso que elas acreditam. Todas as pessoas que estão de prontidão, elas têm valores. Por isso que elas estão prontas. Então, quando você entra nessa arena de valores, você tem que começar a descobrir qual o valor que você tem. Porque uma vez que você descobre o valor que você tem, você vai descobrir como fazer decisões acertadas. Um dos códigos de vencedor, e eu coloquei aqui, quando Deus fala com Gideão, Gideão vai nessa força, poderoso guerreiro. Olha o que ele está dizendo: poderoso guerreiro. Uma coisa que Gideão não tinha, um valor que ele não tinha, que ele não sabia que tinha, mas o fato dele estar ali no lagar malhando trigo quando todo mundo estava pobre, era coragem. Ele fazia aquilo escondido. Ah, mas estava escondido, mas era coragem. Era a coragem que ele tinha. Então ele não sabia que ele tinha um valor. A coragem estava levando ele a malhar trigo no meio do lagar. Mas quando esse valor é despertado em Gideão, o que é que Gideão vira? Um guerreiro, um vencedor. O que é que Gideão faz? Ele se torna uma pessoa capaz. Esse valor estava nele, mas ele não conseguia encontrar esses valores porque ele se via muito mais medroso. Mas como o cara é medroso se no meio onde todo mundo está saqueado, roubado, ele está ali trabalhando para levar o sustento para casa? Como que alguém fracassado, medroso, se ele está agora arriscando a vida dele fora da casa dele, no meio do lagar, arriscando o inimigo olhar e vê-lo e querer roubar dele aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está colhendo? Então, ele tinha um valor, ele só não sabia como encontrar esse valor, mas a arena trouxe ele. Fez despertar esse valor. E veio quando o próprio Deus disse para ele: ative a sua coragem, ative, e você vai ser o que você quiser. Ele descobriu um valor que ele não sabia que tinha. Você sabia que você tem valores importantes que pode até estar levando você a fazer algo negativo, que para você, que pode ser o principal valor de te levar ao que você sonha, ao topo? Imagine uma pessoa que ela diz o seguinte: eu não tenho uma profissão, eu faço qualquer coisa. E aí ela sai e ela está o tempo todo se virando e alcançando. Qual o valor dela? Disponibilidade.
essa disponibilidade dela pode levar ela a conquistar muitas outras coisas. É só ela aprender uma coisa na arena dos valores. O que é que ela tem que aprender na arena dos valores? Ela tem que aprender que a disposição dela em fazer qualquer coisa pode ser a disposição dela aprender algo que vai gerar na vida dela a chave de todo o sucesso da vida dela. Então, na arena dos valores, as pessoas têm que começar a observar as coisas que elas estão fazendo, que parecem insignificantes, e descobrir que ali está um valor que pode trazer uma recompensa extraordinária. Então, por isso que você vê na arena dos valores, Gideão, isso aí está lá em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 13 e 14. Ele, no meio da discussão, no versículo 12, o anjo aparece e diz: vai nessa tua força. Ele diz: que nada, eu não. Mas é claro, mas como é que eu tenho força? Olha você aí no lagar. Não, mas eu estou com medo. Não. Você tem um valor, só que você está aplicando esse valor nas suas fraquezas e não na sua qualidade. Volto a repetir. As pessoas que dizem: eu não tenho uma profissão. E o que é que eu faço para ter uma profissão? Eu sei fazer várias coisas. Então, qual é o valor que ela tem? Disponibilidade. Ela tem disposição de fazer. Então, ela tem que pegar essa disposição de fazer e agora usar essa disposição de fazer para aprender algo que vai levar ela para o topo. Na arena dos valores, eu aprendi uma coisa comigo mesmo. Eu tinha um valor que me impedia. Qual era o valor? Indecisão. Então eu vivia muito indeciso em muitas tomadas de decisões. Eu vivia muito indeciso em o que eu vou fazer, se eu faço, se não faço, se é hora, se não é hora. E com isso, o que era que eu tinha? Só perca de energia. Porque o tempo que eu estava procrastinando, pensando, analisando, olha que mente fabulosa. Aí você diz assim: mas eu não vou fazer porque pode acontecer isso e isso. Eu não vou fazer porque pode acontecer isso e isso. É porque não é hora, não é isso. Olha, eu conseguia usar a minha mente para criar um universo que não me trazia nenhum resultado, a não ser uma procrastinação, uma indecisão. Mas quando eu descobri que a mesma mente que me faz pensar em ser indeciso, arrumando desculpas e argumentos, eu percebi que essa mesma mente é capaz de gerar pensamentos que podem me levar a tomar decisões melhores e acertadas. Aí está o meu valor. Então você percebe que no meio de uma fraqueza sua, pode estar escondido um valor que pode te levar a ter um sucesso fabuloso. Um exemplo, uma pessoa que gasta tanto tempo se lamentando, falando, porque isso, porque aquilo, se ela parar para usar essa mesma energia que ela usa para falar das suas limitações, e ela usar essa mesma energia para procurar a habilidade e força, meu irmão, ela vai romper, ela vai vencer nessa arena, ela vai vencer na arena dos valores, ela vai alcançar, ela vai ter, ela vai se desprender. Mas a maioria das pessoas na arena dos valores perdem por quê? Porque elas não conseguem descobrir o valor que está levando ela a viver preso sem resultado. Veja algo que Pedro estava ali em Mateus capítulo 14. Todos remavam e não tinha resultado. Eles estavam gastando energia para vencer algo que estava dentro deles. Por isso que Jesus diz: tenham coragem. O que estava faltando nele? Coragem. Mas eles tinham tanto ânimo para continuar remando, mas não tinha ânimo para expor a coragem dele, para se levantar com força. Ele tinha ânimo para continuar na mesmice, mas ele não tinha um ânimo para sair da situação. Então, a mesma energia que te prende na mesmice é a mesma energia que te leva para o topo. Isso está dentro da arena dos valores. As pessoas que estão presas nas suas limitações, elas geralmente gastam energia com tantas coisas. Vou dar um exemplo.
Mateus 25 fala na parábola dos talentos. E aí diz que um negociou e ganhou 10, o outro negociou e ganhou 5, o outro negociou e não ganhou nada, porque não negociou. Mas o que foi que ele fez? Ele enterrou os valores. Ele foi lá, cavou, foi inteligente, fez um mapazinho. Porque você não vai enterrar algo sem ter uma direção. O cara era inteligente. Olha o que ele fez. Ele foi, fez um mapazinho, vou enterrar perto daquela árvore, 1 palmo de distância daquela raiz. Ele fez a coisa certa. Ele gastou energia que ele poderia usar para pensar como negociar, como ganhar, como alcançar, como. Mas olha o valor dele. Ele tinha um valor chamado inteligência, mas não usou a inteligência para multiplicar aquilo que foi dado para ele. Então a maioria das pessoas, elas acabam vivendo afundadas, elas se afundam nos seus valores, na arena dos valores, porque elas vivem o tempo todo olhando para aquilo, para as limitações dela, e ela não consegue encontrar dentro das limitações dela o valor, porque se ela tem força para dizer que não pode, ela também tem força para dizer eu posso. Vamos para a segunda arena, a arena da responsabilidade. Vamos lá, que eu não posso ficar muito preso por causa do tempo. Segunda arena, arena da responsabilidade. Quais são as responsabilidades pelas quais devemos viver? Todos nós temos responsabilidade. A arena da responsabilidade é algo que muitas das vezes tira o chão das pessoas. A maioria das pessoas não consegue ser vencedor porque eles não conseguem vencer nessa arena, a arena da responsabilidade. Porque eles não conseguem assumir a responsabilidade. Porque responsabilidade vem para uma pessoa que é de alta integridade. Uma pessoa que gosta de ser íntegro, de ser inteiro, que não procrastina, que não negocia princípios. Uma pessoa inteira. A maioria das pessoas, elas perdem na arena da responsabilidade. Por quê? Porque na arena da responsabilidade vai exigir de você honestidade, trabalho, ser uma pessoa franca, ser uma pessoa que ama fazer, que ama executar. Porque responsabilidade não é algo que se dá por palavra e a pessoa recebeu. O que é que você é agora? Agora eu sou pastor. Eu tenho uma responsabilidade de ser pastor. E não faz nada? Não, você não é responsável. Você não é pastor. Porque pastor tem que ter responsabilidade. Então responsabilidade nos obriga a fazer. Porque responsabilidade não é um título. Responsabilidade é uma função ou uma ação. O pai de família é responsável em sustentar a casa. Eu sou pai de família, eu sou responsável, mas não cuida da casa. Não cuida de nada, não ganha, não põe comida, não. Então não é responsável. A responsabilidade nos faz executar e não é um título que se dá. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou forte. Então mostre como? Mostre fazendo. Mostre quebrando o braço, mostre lavando algo, fazendo um trabalho que outra pessoa não faz. Então, dentro dessa arena de responsabilidade, quando Jesus disse para Pedro, lá Mateus capítulo 14, ele disse para Pedro, venha, qual era a responsabilidade de Pedro? Não, deixe para um outro momento. Você lembra que eu comecei dizendo que quem quer ser um vencedor não tem relógio? Ele faz em vez de esperar a hora. Então, honestidade, responsabilidade, você vai ver que veio para Pedro quando ele disse, eu quero ir. Jesus disse, então venha. Ou seja, o seu desejo de querer lhe gera responsabilidade. Você sabia que a maioria das pessoas não querem assumir responsabilidade porque toda responsabilidade gera obrigações? Então, quando Pedro disse, deixa eu ir ter contigo, Jesus disse, venha. Agora gerou o quê? Agora ele tem que sair, meu amigo.
porque a responsabilidade de Jesus era de mantê-lo sobre as águas, mas a dele era de sair do barco. A maioria das pessoas não estão conseguindo vencer na arena da responsabilidade, porque ela aceita tudo que as pessoas dão para ela, mas ela não tem responsabilidade. Ah, eu sou responsável, então vai fazer o que o responsável faz. Então sai do barco, então sai no meio dessa tempestade. Ah, mas a tempestade, o vento está soprando, mas você não quis? Você não aceitou a responsabilidade? Ah, mas o vento ainda está muito forte, deixa o vento acalmar. Não, querido. Quem está na arena da responsabilidade, ele tem que ter força, coragem, determinação para fazer o que a responsabilidade veio sobre ele, ou seja, o que a responsabilidade exige dele. Às vezes nós vamos ver muitas pessoas que estão o tempo todo fazendo trabalho duros, dia após dia, e não percebe nenhuma da sua responsabilidade. Ele olha o tempo todo para o lado, ele respira, ele não está preocupado com nada. Porque, não, o que der está bom, não. Tem que ter responsabilidade. Responsabilidade é uma arena que só vencedores que entendem o que é ser responsável é capaz de fazer o que a responsabilidade lhe deu. Terceira arena, vamos lá. Arena das possibilidades. Mas possibilidade, o que é isso? O que aí tem arena? Tem a arena da possibilidade. As pessoas costumam ficar envolvidas dia após dia, lutando no dia a dia, correndo para um lado e para o outro, e elas perguntam, mas está difícil a vida, né? Está difícil. Eu estou falando na arena da possibilidade. As pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia, nas atividades, que eles até perdem o gosto pela vida. Você já prestou atenção que tem pessoas que perderam o gosto pela vida? Que elas não conseguem, de maneira nenhuma, ter o gosto de fazer algo. Não, mas eu estou tão envolvido, tem tanto problema para resolver, tem tanta coisa, então ela já não tem gosto, ou seja, ela já não consegue ter sonhos. Elas enfiam o nariz onde elas não deveriam, elas perdem a oportunidade, elas simplesmente dizem, eu só sei trabalhar, isso é o que importa, e ela esquece de sonhar. E toda vez, essa é uma das arenas mais preciosas, porque a arena da possibilidade vem para quem gosta de sonhar, que acredita que a vida dela não é só trabalho, que ela tem sonhos. Eu falava com um pastor, amigo, que eu disse para ele o seguinte, quantos anos você tem? Ele falou, eu disse, você prefere começar bem ou terminar bem? Eu prefiro terminar bem. Eu disse, então faz alguma coisa, porque você até agora está trabalhando, você ainda não percebeu que há possibilidade de você viver uma vida bem. A maioria das pessoas que estão na arena da possibilidade, elas estão envolvidas com tanto trabalho, com tanta atividade, que elas esquecem que há uma possibilidade dela ter uma vida melhor do que o que ela está vivendo. Elas estão tão envolvidas nessa questão de impossibilidade que elas não acreditam na possibilidade. Aí ela não tem tempo de estudar, ela não tem tempo de fazer nada, porque a vida dela ela não consegue pensar que ela é capaz de ser mais do que o que ela tem sido. Essa é uma arena, meu irmão, demais. Olha para Davi. Davi, quando ele vai ali em 1 Samuel, capítulo 17, se você tiver alguma pergunta, vai colocando aí. Ou alguma coisa que você queira que eu fale aí, alguma opinião, esteja à vontade. Mas olha só o que eu estou dizendo para você. Quando Davi vai levar comida para o seu irmão, Davi não tinha que se meter na batalha. Davi não tinha, mas Davi estava na arena da possibilidade. Davi, ele estava na arena da possibilidade. Ele poderia dizer, não, meu negócio nessa guerra é só saber como estão meus irmãos. Meu negócio nesta guerra é só entregar o queijo, entregar os grãos tostados e voltar para casa. Esse é meu negócio, porque minha vida é só isso. Mas quando Davi chega ali e ele vê uma arena formada, uma arena onde todos estavam
achando que não podia, que não eram capazes, que não podia enfrentar aquele Golias, Davi então pensou o que eles não pensaram. Por isso que Davi venceu, porque Davi começou a ver possibilidades, porque Davi não estava preso ao costume da sua vida, aos hábitos da sua vida. Davi estava sempre olhando qual é o próximo nível, qual é o próximo passo que eu vou dar, porque essa não é a vida que Deus tem para mim, essa não é a vida que Deus escolheu para mim. Deus tem algo para mim, Deus tem algo melhor. A minha vida não é comer e trabalho, dormir e trabalho. Não, minha vida tem outras coisas, há outras possibilidades. Você já prestou atenção que nesta arena tem muitas pessoas que estão tão envolvidas com seus problemas? Por exemplo, pessoas que estão enfrentando doença, ela só consegue pensar na doença, ela não consegue pensar na possibilidade, principalmente quando a doença é grave. Mas olha, a possibilidade, e a possibilidade é fruto de um milagre. Eu vou repetir, a possibilidade é fruto de um milagre, de alguém que tem fé. Eu lhe pergunto, é possível alguém andar sobre as águas? Não. Quem estava andando sobre as águas era Deus. Mas quando Pedro disse, deixa eu ir ter andando, sabe o que ele está dizendo? Eu não estou pensando no mesmo modo que esses que estão comigo, que estão nesta arena de medo, de impossibilidade, que só consegue ver mar, remo e tempestade. Ele conseguiu ver uma possibilidade dele andar no mesmo nível de Deus. E quando ele faz isso, ele eleva a vida dele a registrar a história de alguém que subiu para um nível do que Deus é capaz de fazer, ele também foi capaz. A arena da possibilidade é onde muitas pessoas estão se esquivando, porque elas estão envolvidas tanto com seus males, com seus problemas, com seus trabalhos, que eles estão esquecendo que há muito mais possibilidade em ela mudar de vida do que ela continuar no meio da sua arena que não leva a lugar nenhum. A arena da possibilidade, ela pode elevar uma pessoa de uma baixa estatura para uma estatura extraordinária. Talvez você não conheça a história de Michael Jordan. Michael Jordan tinha 1,80 m, quando as pessoas diziam que ele seria uma pessoa incapaz de ser jogador de basquete. E ele simplesmente, na sua adolescência, ele simplesmente não olhou para as impossibilidades. Ele poderia pegar isso e dizer, é assim mesmo, já perdi. Olha, quem falou foi um técnico, quem falou foi um especialista. Você já viu que a pessoa que está doente aí diz, o médico que falou, ele disse que não tem jeito. O que é que ele está? Ele está cego. Ele está cego. Na arena da possibilidade ele já perdeu, porque a arena da possibilidade exige que você se eleve, que o seu nível de visão seja maior do que a condição que você está. Quando você eleva o nível da sua visão, quando você percebe que é necessário fazer o que o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes. A pergunta, de onde me virá o socorro? A resposta ele deu para ele mesmo, vem do Senhor. Ou seja, estou cercado, olhei para o monte, todos estão me perseguindo, e agora o que eu devo fazer? De onde vai vir meu socorro? Ele criou uma possibilidade. Quando ele fez a pergunta, como eu vou resolver? Ele abriu a arena da possibilidade. Ele estava dizendo, opa, para aí, mas o Senhor pode me levar disso, porque a possibilidade é gerada por um milagre. A possibilidade é gerada por alguém que tem fé, que está disposto a sair do cotidiano para ver algo que o espera, que pode ser maior e melhor do que o que ele está vivendo. Há sempre um lugar para você enxergar a possibilidade. Ah, aqui não tem saída, ali não tem saída. Você já prestou atenção que todo labirinto tem uma entrada e saída? Isso está dentro da lei da polaridade. A lei da polaridade diz que se há um baixo, há um alto. Se há um ruim, há um bom. Se há um problema, há uma solução. Então, quem vive o tempo todo olhando, eu sou baixo, é porque nunca acredita que pode ser alto. Não acredita na possibilidade. As pessoas perdem nessa arena. Muitos estão perdendo agora. Perdendo a oportunidade de poder ser treinado
para alcançar algo maior do que o que ela está vivendo. Elas não conseguem se enxergar melhor, não conseguem ver possibilidade de ser melhor. Tem pessoas que dizem, eu sou feia. Feia é um desarrumado. Tá difícil de arrumar um homem. Tá difícil de arrumar muita coisa. Agora a questão é o seguinte, se você enxergar uma possibilidade, você vai encontrar um milagre. Deixa eu ver o que é que meu amigo, pastor Cláudio Leandro está dizendo aqui. A coragem te leva para uma arena conhecida, deixa eu ver, mesmo ela ainda não sendo experimentada. Uau, muito boa essa frase aí, meu amigo. Parabéns. Exatamente. A coragem vai te levar para uma arena, mesmo que ela ainda não tenha sido experimentada. Foi o que Davi fez quando chegou naquela arena e ele viu a possibilidade dele ser príncipe e não mais entregador de marmita. Na verdade, ele sonhava em ser rei. Ele viu a possibilidade. Então vamos para a quarta arena, a arena da negociação. Mas o que é que isso tem a ver, apóstolo? Deixa eu falar. Todos têm a possibilidade de ver os custos das coisas. Às vezes, nós estamos percebendo que a maioria das pessoas não estão conseguindo negociar, alcançar o que sonha, porque eles não conseguem negociar. Negociar como? Você sabia que há muitos pensamentos dominantes que eles continuam aí porque você não sabe negociar? Porque se você sabe que um pensamento dominante ele está te levando para baixo, e você sabe que há outros pensamentos que podem te levar para cima, o que é que você tem que fazer? Você tem que negociar esse pensamento. Negociar como? Fazendo com que o seu cérebro ele processe o pensamento bom. Negociar uma palavra. Se tem uma palavra que está te levando para longe das suas realizações, escolha, negocie com outra palavra. A palavra negociar é ganjear. Ganjear é fazer acordo, é trocar, é criar possibilidade. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. É que nós, na arena da negociação, não conseguimos vencer. Vou dar um exemplo prático para você. Davi aceita o desafio, vai lá e diz, eu vou lutar contra Golias. E logo aparece, se der para baixar um pouquinho, eu agradeço aí. E logo ele diz que vai, e um montão de pessoas começa a questioná-lo. E aí ele começou a negociar, não, mas eu já venci, mas você não pode, mas eu já venci, mas você não pode, mas eu já venci. Ei, tem horas que nós precisamos negociar com a nossa força de vontade, dizer para ela, eu vou vencer. Com a nossa falta de força de vontade, com a nossa preguiça, nós precisamos negociar com a preguiça, a coragem, dizer, não, para de ser preguiçoso, você é corajoso, você é esforçado, para com isso, para com aquilo, você mesmo precisa negociar contigo, mostrar para você que o que você vive não é o que você sonha. E negociar é trocar, é fazer algo que traga um resultado diferente do que você está tendo. E tem muitas pessoas nessa arena perdendo, porque elas preferem viver com um produto chamado tristeza do que trocar pelo produto chamado alegria. Elas preferem viver com um produto chamado insegurança do que trocar pelo produto chamado segurança. Da falta de confiança pelo produto da confiança. Isso faz parte da negociação. Davi na arena negociou. Olha o que Pedro fez lá em Mateus capítulo de número 14. Olha como ele negociou. Jesus vem andando, todo mundo grita, é fantasma, o medo toma conta deles. Jesus diz, tenha coragem. Aí Pedro diz, se é o Senhor, negociou. Se é o Senhor, tem uma condição, para provar que é o Senhor, me deixa ele ter sobre as águas. Jesus disse, esse cara está numa arena fabulosa, ele quer trocar o medo, e a única forma dele tem de me provocar é fazer esse tipo de negócio. Ele quer um negócio,
Ele quer negociar, ele está na arena certa, porque ele estava ali com medo, estava ali sofrendo. E agora vem Jesus e diz, não tenha medo. Ele disse, se é o Senhor, me deixa aí ter. Negociou. Quer ver um cara que negociou muito bem? Um cara, Mônica chegou por aí. Quer ver um cara que negociou muito bem? Jacó, Gênesis 28, 20. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e em paz eu voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aí Deus diz, cara, o cara está negociando. O cara está negociando comigo. Ah, mas eu não concordo com isso. Você não concorda com isso? Então por isso que você continua com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, no mesmo fracasso, no mesmo desânimo, na mesma falta de esperança. Porque a arena da negociação é uma troca de ambiente para um ambiente melhor. É uma troca de sentimento para um sentimento melhor. É uma troca de pensamentos para um pensamento melhor. Olha, se você não continuar, seja bem-vinda, Mônica, nessa nossa 2020, né? Projeto Desperte Sua Coragem. Nós estamos tratando hoje de código de vencedor na arena dos vencedores. E eu já falei de várias arenas, depois você assiste o restante porque não dá para voltar. Nós estamos falando da arena da negociação. Nós temos que aprender a negociar as coisas que não estão bem conosco. Temos que aprender a dizer, não, isso não está bom, isso pode ser melhor. Porque negociar vem da palavra granjear. Granjear é trocar. Você fazer troca. Esse pensamento não dá. Eu não quero ficar mais com esse, eu quero trocar para esse. Ah, eu não aceito mais essa minha preguiça, agora eu vou partir para o meu esforço. Ah, eu não concordo mais com essa minha vida, eu vou fazer isso. Isso é granjear, é trocar, negociar. Isso é uma arena. Uma arena que todo dia você precisa. Isso faz parte da escolha. É uma arena muito das mais importantes. Porque todo dia você tem que negociar. Se você vai ficar um pouco mais na cama ou se você vai acordar para trabalhar. Se você vai sair para vencer ou se você vai ficar em casa. Essa é uma arena que nós precisamos romper. Vencer. Essa arena exige vencedor que está disposto a negociar. Deixa eu ir um pouco mais para a quinta arena. A arena da visão. Você já prestou atenção que toda vez que a gente fala de visão, as pessoas pensam que nós estamos falando de vista? Pois, eu queria dizer uma coisa para você. Eu estou falando de ponto de vista. A arena da visão, ela faz parte do nosso ponto de vista. Essa arena da visão, ela está muito parecida com a da possibilidade. Porque ela está relacionada ao que nós gostamos de fazer. Porque o ponto de vista que temos determina o que fazemos. Ah, eu acho que a vida tem que ser assim, por isso que você age assim. Ah, eu acho que Deus não quer que a gente esteja todo dia na igreja, ponto de vista, por isso que você não vai todo dia na igreja. Ah, eu acho que a vida, nem todo mundo nasceu para ser rico, por isso que você não sai e não se levanta para enriquecer. Ah, eu acho que nem todo mundo vai alcançar todos os sonhos da vida dele, por isso que você não está fazendo nada. Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque você sabe, eita, tenho que correr. Então, muitas das coisas que fazemos não está dando certo por causa do nosso ponto de vista, nossa visão. Essa arena é uma das arenas que revela quem somos a partir do nosso ponto de vista, a partir daquilo que para nós é nossa visão de mundo. Tem pessoas que acham que a visão de mundo dele é que Deus tome conta de todo mundo e cada um se vire, quando na verdade o ponto de vista de Deus é que um ajuda o outro. O ponto de vista de Deus é que amemos uns aos outros, é que perdoemos uns aos outros. O ponto de vista de Deus é muito mais elevado. Mas você já prestou atenção que o nosso ponto de vista nos faz viver aquilo que enxergamos ou aquilo que temos como visão de vida?
para aquecer mais esse nosso pensamento. Por exemplo, tem gente que diz bem assim, eu não tenho dinheiro está difícil de ganhar. Não. Você está dizendo o seguinte, eu não tenho tempo. Porque dinheiro é disposição de tempo. Eu vou repetir, dinheiro é disposição de tempo. A gente não tem dinheiro é porque a gente não tem tempo para fazer as coisas que dá dinheiro. Eu aprendi com o Dr. Mike Murdock, ele dizia o seguinte, dinheiro vem para aqueles que estão dispostos a resolver um problema. Porque o médico ganha dinheiro do paciente porque o médico aprendeu a resolver o problema de saúde dele. Porque um pedreiro ganha dinheiro do dono da casa porque o pedreiro aprendeu a construir o que o dono da casa precisa, a casa. Então, se você não consegue ter tempo para aprender algo que vai lhe dar dinheiro, você não pode dizer que você não tem dinheiro. Você não está tendo tempo para se preparar para resolver o problema dos outros. Isso é visão. Isso é visão. Tem muitas pessoas que elas acreditam em coisas que são apenas ponto de vista delas e não ponto de vista universal. Tem pessoas que elas querem, dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, você não tem objetivo. Porque tempo você não tem objetivo. Porque se você tiver objetivo, você arruma tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Então ele está dizendo, se você quer plantar, que é o teu propósito, você vai ter tempo para isso. Mas se você não tem propósito de plantar, você não tem tempo para plantar. Porque o tempo está relacionado ao propósito, ao objetivo. E a maioria das pessoas que não tem uma visão, elas não conseguem entender que o que está faltando para ela não é tempo, ela tem 24 horas, como os grandes empresários têm, como os grandes homens de negócio têm. Só que os homens de negócio, eles têm objetivo, por isso que eles têm tempo para ficar rico, e nós não temos tempo, porque a nossa visão é muito mais nosso ponto de vista, e não a visão em toda a sua amplitude. As pessoas estão cheias de fracasso e elas ficam espiritualizando a pobreza como se a pobreza fosse algo espiritual. Elas estão espiritualizando as lutas como se as lutas fossem algo espiritual. Deus está me provando, não é espiritual, não tem a ver com Deus, tem a ver com você não ter uma visão clara do que você quer para a vida. Eu só tenho 3 minutos, então deixa eu chegar na arena de número 6, a arena da dedicação. Dedicação é perseverança, é mostrar a importância daquilo que você faz. Dedicação é manter-se à disposição, cuidando, zelando. As pessoas, na maioria das pessoas não vencem na arena da dedicação. A maioria das pessoas não são dedicadas àquilo que sonha. Sonhou, mas não foi trabalhar para realizar. Desejou, mas não foi trabalhar para realizar o desejo. Ela não tem dedicação ao que ela sonha. Quem sonha em ser empresário, se dedique. Mas não é assim. É assim. Quem sonha em casar, se dedique. Quem sonha em ser pastor, se dedique. Sem dedicação, não há como vencer. Na arena da dedicação, você vai encontrar muitas pessoas como os lutadores que lutam, os corredores que passam muito tempo correndo, 7 horas por dia, 4 horas por dia. Para quê? Porque eles querem vencer, então eles têm que se dedicar àquilo que eles sonham. Davi se dedicou, por isso que ele venceu. Eu tenho um minuto. A arena final, a arena da realização. A realização vem de trabalho concluído. Quando você, nessa arena, só quem entra nessa arena é quem já concluiu os desejos, é quem já venceu. Só quem entra na arena da realização é aqueles que trabalhou, que se esforçou, que encontrou seus valores, são aqueles que se dedicou, são aqueles que têm uma visão, são aqueles que fez negociação e são aqueles que entraram na arena da possibilidade. Se você percebeu que dentro desta arena que nós começamos hoje, e nós vamos continuar, não falando da arena,
Aguarde o próximo cartaz 2020. Nós vamos estar treinando você